irmãos, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 11. A Elane me passou uma ótima notícia aqui, não é, Elane? Coisa linda. Vocês lembram aquela irmã muçulmana que nós oramos aqui? A Elane contou o testemunho lá do véu, lembra da história? Então, ela mandou uma mensagem para orar por ela, porque amanhã ela vai pela primeira vez na igreja. Olha que coisa abençoada. A gente leu isso em livros, viu isso em testemunhos de pessoas, né? Eu, pelo menos, desde o Brasil, estava sempre muito ligado com o mundo missionário, o avanço do islamismo, isso há 25 anos atrás. E agora a gente está vendo coisas lindas acontecerem, né? Então, bendito seja Deus. É Êmano, né? Êmano. Nós vamos, então, antes de qualquer coisa, orar por ela, porque é uma muçulmana pedindo oração porque vai na igreja. Isso é coisa de filme. Então, antes do ler, vamos orar por ela. Senhor, em nome de Jesus, nós agora inclinamos as nossas mentes e corações diante desse pedido tão milagroso. Pai, coloca a tua mão nessa visita desta tua filha também, criatura tua. Senhor, quando amanhã ela entrar nessa igreja, que os seus anjos, que o Espírito Santo de Deus, Senhor, que a tua conspiração que é boa, que é para salvar o homem, visite-a poderosamente e que ela tenha um encontro contigo. Em nome de Jesus, prepare essa visita, prepare o coração das pessoas que irão recebê-las, do pastor que estiver à frente desta igreja, e que ela se sinta acolhida pelo amor, e que o amor, que é a sua manifestação mais profunda, Senhor, invada e salve esta vida para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Traga notícias, Elaine, por favor. Atos 11, 19. Oh, glória a Deus. Nós vamos ler até o verso 30. Deixe sua Bíblia aberta. O texto diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado por estarmos aqui juntos, obrigado porque a tua presença está aqui, bendito é o teu nome. Agora, Senhor, fale conosco,
através da meditação da Tua palavra. Abre os nossos corações e mentes, faz-nos todos terras férteis, Senhor, para ouvirmos, entendermos e aplicarmos em nossa vida, para continuarmos crescendo como filhos e filhas do Deus vivo e crescermos como igreja de Cristo, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, continuando essa série de mensagens de setembro, que eu entendo ser uma série voltada para a cura, para a limpeza, para uma revisão daquilo que temos feito, revisão daquilo que fizemos no passado distante e reflexão sobre o que faremos, como tenho dito, já na próxima década. Na semana passada nós falamos sobre a unidade, baseado na oração de Jesus, e durante a semana eu mandei aquele e-mail para vocês. E eu só quero lembrá-los, nós falamos sobre estarmos juntos nas quartas-feiras, falamos sobre orar com alguém pelo telefone, manter o culto durante a semana, porque se não manter o culto durante a semana, não adianta pegar no tranco aqui no sábado. Também sobre essa atitude de manter o culto através de Bíblia, de oração, de comunhão, de devocional que cresce. Sugeri também para a gente ouvir a dose do dia. Um devocionalzinho, porque não há nessa terra quem não tem 1 minuto e 40 segundos. Qualquer um tem, todo mundo tem, é fácil. E por último, chegar na igreja às 6h55. Muito obrigado a todos aqueles que aqui estavam. Gostoso sentir o calor humano. Esses 5 pequenos itens, eles faziam parte daquela da semana passada. E eles são importantes, eles são fundamentais. Eu só estou revisando-os, porque se nós não construirmos uma base em cima da anterior, não vai subir edifício nenhum. Não tem como você subir uma plataforma e depois no dia seguinte você derruba essa plataforma e quer construir uma outra em cima, do zero de novo, é perder tempo, é tolice. Você constrói uma base, depois constrói uma outra em cima e outra em cima. De modo que nós precisamos olhar para aquilo que nós temos escutado e responder a pergunta, bem simples, bem direto. O quanto daqueles conceitos já entraram na nossa vida? Já entraram no nosso coração. E não é para você responder para ninguém aí, mas responda para você mesmo. Desses 5 itens que nós falamos a semana passada, quantos deles já tomou lugar no seu coração, na sua vida? Quantos deles você já conseguiu realizar com tranquilidade? E a sua resposta vai ter um reflexo nesse caminho ou nesse alicerce que estamos indo. Então, pense, vai fazendo esse building up, vai fazendo essa construção que levante do alicerce para cima, e não que levante no sábado um pouquinho, na segunda-feira comece a destruir, chega na sexta-feira, desabou tudo o que ouviu. E é muito normal, muito comum acontecer isso. Nós precisamos ir andando para cima, crescendo para cima. Então responda na sua mente: quantos daqueles itens já encarnei? Quantos ainda faltam? Se faltam todos, continue lutando, porque senão nós não vamos construir nada. E quando nós elevarmos esse nível, nesse mix de fé e obras, unidos na responsabilidade que temos como seguidores de Cristo, aí eu acredito que nós vamos estar prontos para olhar para Deus e falar: Deus, dá-nos mais. Porque Deus não acrescenta naquilo que Ele já te falou, já que Ele já me falou. Se Ele já me falou, é como uma conversa. Se eu passo uma informação para você, eu tenho que ficar: mas eu te falei. Você pergunta o endereço da minha casa, eu falo: eu moro em tal lugar, assim, assim, assado. Semana que passa uma semana, você pergunta: onde você mora? Eu te falei. Terceira vez, não falando: pelo amor de Deus, não me pergunte mais, porque eu já te contei onde é meu endereço. Assim é na espiritualidade, a gente ouve de Deus. É para a gente pegar aquilo e: o endereço é lá, então eu vou até lá, já entendi. Agora, quando nós não rumamos, nesse exemplo, não fique esperando que Deus vai dar um outro caminho, outra estratégia. Não vai. Deus não faz isso. Ele não vai ficar: vou te dar um atalho melhor porque você está meio fraquinho. Não. Ele quer nos elevar, todo mundo, numa mesma posição. Porque não existe aqui o maior, o melhor. Não existe aqui os de Paulo, os de Pedro, os de Apolo. Todo mundo é de Cristo. E esse é o nosso objetivo. Agora, se não construir, se não descobrir, entendi o endereço e ir até o endereço, você vai ficar perdido, como um GPS maluco. Sabe, que fica tentando te mandar por todas as rotas e você não chega em lugar nenhum. E nada vai acontecer. A não ser a frustração,
aquele desejo de caramba, não estou chegando a lugar nenhum, isso é horrível e é isso. Só tem uma pessoa no mundo que quer que isso aconteça, o nome dele é Satanás, o diabo, o dragão, serpente, como você quiser, carcará, capeta, todos aqueles nomes que você conhece. Então eu percebo que essa responsabilidade que nós temos do Evangelho, porque recebemos e porque queremos crescer, queremos andar mais, tem que gerar em nós uma fé responsável. E nesse momento de fé responsável, nós temos que lembrar que tudo que nós podemos fazer ou poderemos fazer é porque nós somos livres. A Adriana comentou aqui sobre amigos cristãos. Eu lembrei de uma história na hora que aconteceu quando em Israel chegaram os primeiros judeus que acreditavam em Jesus. O que você faz? Imagina a história. O Estado de Israel, a independência foi em 15 de maio de 1948, o Estado foi elevado, a ONU declarou 15 de maio de 48. Agora você imagina a cena, você chega lá, o país todo celebrando a vitória, agora nós temos uma nação e porventura você veio de algum lugar e acredita em Jesus. Como você encontra os amigos? Eu conheci uma pessoa que viveu exatamente isso. E ele falava que não foram poucas as vezes que eles entravam em ônibus, nas ruas, e assobiavam algum hino antigo. E que às vezes assobiando o hino antigo, alguém começava a assobiar o hino antigo e descobriam que eram cristãos. E às vezes sem conversar um com o outro, só trocavam um olhar assim, tipo, né, a gente crê na mesma coisa e seguia cada um o seu caminho. Nós vivemos livres. Agora, quando nesse exato momento que nós estamos aqui com total liberdade, eu não sei se você ouviu essas informações essa semana, mas o governo chinês lançou uma proposta agora para exterminar de 40 a 60 milhões de cristãos que se reúnem nas igrejas chamadas igrejas underground na China. O número hoje, o número oficial que o governo reconhece é 40 milhões. Mas o governo tem que sempre reconhecer um número menor para não dar tanto ibope. A igreja chinesa fala que já chegou nos 60 milhões. Fique com os 40. O governo agora baixou uma plataforma, um formato que todas essas igrejas vão ser obrigadas a serem filiadas para o controle do governo. E o que ele quer fazer com isso? Ele quer fazer com isso dominar o que é falado nos púlpitos. E ele já disse que a partir do momento que essa filiação acontecer, escute isso, o primeiro nome que vai ser tirado vai ser igreja. Por isso que não me assusta quando as pessoas agora começam a fugir do Evangelho, não, igreja é tudo isso. Isso é o próprio mal na mente do ser humano. Porque um governo chinês, toda a força comunista declara em 2011 que todas as igrejas que se filiarem não vão poder chamar mais igrejas, vão ser grupos filiados àquele órgão de controle, e a igreja está pedindo oração, porque o que vai acontecer com eles, só Deus sabe. Mas eles estão prontos. Eles estão prontos porque eles aprenderam as bênçãos da perseguição. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. Esse processo de limpeza, de cura, sobre as bênçãos da perseguição. O texto que nós lemos nos relata eventos que foram consequências da perseguição lá na igreja primitiva. Nós lemos o primeiro verso, o texto dizendo que essa perseguição ocorreu por causa da morte do primeiro mártir cristão. Seu nome era Estevão, ele foi um diácono, ele foi apedrejado vivo numa cena horrorosa, numa cena que Paulo, ainda chamado Saulo, estava lá, consentia com a morte. E se você já teve a oportunidade de assistir um vídeo de apedrejamento, você vai no mínimo ter essa imagem angustiante e horrorosa que é alguém ser apedrejado. Eu infelizmente já tive a infelicidade de ver. Atualmente nos países islâmicos eles pegam a pessoa, colocam um saco na cabeça, enterram ela até o joelho e começa o processo de apedrejamento. É um negócio horroroso. Quando eu assisti essa cena real, eu fiquei imaginando Estevão, alguém que não tinha ninguém para olhar, ele era o primeiro. Ser o número 1 com certeza deve doer mais, né? Porque você nunca teve ninguém pelo menos para lembrar de que morreu por Cristo. Ele foi o primeirão. E ele, depois dessa morte, levanta-se o ânimo do povo, e o povo começa, não, vão perseguir mesmo e vão matar. Se não dançar conforme a música do que nós cremos,
nós vamos exterminar esses cristãos. E então se espalhou uma perseguição aos cristãos, e nós sabemos que Paulo fazia parte disso, que Paulo tinha cartas em seu poder para perseguir e para prender cristãos. Como consequência, os irmãos começaram a fugir, começaram a ir para outras terras. E aqui eu quero fazer a primeira pergunta para você, pensar e compartilhar rapidamente com quem está do teu lado. O que você faria se hoje aqui na Inglaterra, todos os cristãos da Inglaterra, fossem expulsos da Inglaterra por causa da fé? Eu quero que você imagine isso por um pouco. Se nós baixasse amanhã uma portaria, se você afirmar que é cristão, você não vai poder ficar mais aqui no país. E perseguições dessa natureza aconteceu muitas e muitíssimas vezes em toda a Europa, principalmente com os judeus. Por favor, pense e compartilhe com a pessoa do seu lado. Qual seria a sua ação se a gente tivesse que agora, velho, dá 10 dias para você vai manter que você é cristão? Vai ter que ir embora. Aqui você não vai ficar. Qual seria a tua ação? Que conceito que você pararia para pensar e refletir nesse momento de crise, de tem que sair? Vamos lá, compartilha rapidinho quem está do teu lado. Vai lá. Abre o coração. Você que nos assiste pela internet, faça o mesmo. Marquinhos e Marcela, façam o mesmo aí pela internet. A gente espera que... Good question, Beth. Vai lá, pense e fala. Quem serve a Deus. O que você faria se fosse expulso da sua terra natal por ser cristão? Qual seria a sua ação? É difícil, né? Imagina você ter que largar tudo, casa, carro. Alguns iam queimar o cartão de crédito, né? Gastar tudo e deixar a conta aqui pagar. Se você não pensou isso, é uma ideia assim, que eu acho que ia ser muito popular, né? Não só comprar passagem, mas comprar tudo. Voltem para mim, obrigado. Por favor, continuem essa reflexão depois no Link Café. Quando aconteceu isso lá em Jerusalém, 2 frentes foram montadas, mas de maneira natural, não foi nada partidário. Uma frente ao povo judeu e uma outra frente aos gregos, aos gentios. Essas 2 frentes fizeram o seguinte: elas começaram a se espalhar e, diante desse caos, com essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês, o texto nos fala que a decisão deles foi pregar o evangelho. Que a decisão deles, ao invés de caramba, eu acho que eu ligava para minha mãe, não sei, eu ia ter que vender as coisas, eu não sei o que ia fazer, sabe as decisões técnicas de como mudar de um país para o outro, ou a escola, o trabalho, a vida, eles pregaram. Eles começaram a anunciar as boas novas. E minha pergunta é: por que alguém, quando é expulso ou quando está sofrendo os dramas da perseguição, decide pregar, compartilhar? Por quê? E a resposta que vem no meu coração é que talvez a perseguição colocou no lugar muitas coisas que não estavam no lugar. Porque a liberdade deixa a gente folgados. A liberdade faz a gente viver na zona de conforto e desejar a zona de conforto cada vez mais. Quanto mais zona de conforto, mais bênção. É assim que agimos. Se não falamos, pelo menos agimos dessa forma. E eles, quando se encontram com essa dificuldade, e uma vez eu confesso para vocês, eu falei com um cara, um afegão, e ele falou assim, eu falei para ele: e aí, você que tinha acabado de chegar em Londres, estava morando aqui, foi exilado. Falei: e aí, cara, como é que é começar a vida? O cara começou a abrir o coração comigo, falou que era viciado em heroína desde quando morava no Afeganistão. Falei: como é que é, meu? Sair dessa forma, com esse vício danado. Ele estava, sabe, o cara estava desesperado. Ele falou: cara, aconteceu já tantas vezes na minha família isso. Quando a gente estava lá dentro do país, eu tinha que mudar de uma região para outra, que a gente nem liga mais. Quando eu vim para cá, a gente tinha perdido a conta de quantas vezes eu tive que correr. Eu corri antes dos caras que estavam dentro. Lembra todo aquele momento do Talibã?
E aí corria de um lugar para o outro, você construía sua casa, a vida fazia, ia para outro lugar, chegava em outro lugar, os outros malucos tomavam poder e tinha que vigiar. Minha vida é fugir, minha vida é fugir. Esses cristãos, quando eles se deparam com isso, a resposta deles é: nós vamos pregar, nós vamos falar, nós vamos anunciar as boas novas. E alguns deles chegaram até Antioquia. Antioquia aqui antigamente era no território sírio, ao norte de Israel. Hoje, se você quiser visitar Antioquia, você vai ter que ir para a Turquia, porque fica mais ou menos umas 12 milhas a fronteira da Síria com Antioquia. E existe lá, você pode ir lá nessa cidade, na Turquia. E ali, chegando nessa cidade, que era a terceira cidade em importância do Império Romano, primeiro era Roma, depois Alexandria e depois Antioquia. Em outras palavras, era uma baita de uma cidade. E eles chegaram lá, começaram a pregar então para quem? Para os gregos que moravam ali, para aqueles que falavam essa língua. E a Bíblia nos diz que eles começaram a receber essa informação e começaram a aceitar essa informação. E eu acredito que receberam essa informação e aceitaram, porque isso choca o coração de qualquer pessoa. Você está vindo, você está fugindo, você está em necessidade, mas na sua necessidade você decide compartilhar palavras de esperança. E não tem melhor mensagem do que essa. Quando alguém vê na sua cara a sua necessidade, mas que há uma palavra de fé. É aquilo que a gente fala, quando tudo está bem, quando a conta está cheia de dinheiro, a vida só fazendo cócegas, não tem muito valor, na verdade. Você vê, não, mas tudo dá certo, está tudo bem para você. Você está ótimo. Agora você vê de alguém como Paulo muitas vezes fez, eu, Paulo, prisioneiro, escrevendo para vocês da cadeia, dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Aí é outra história. Você fala: quem escreveu está preso, não teria motivos para fazer isso. Eu acredito então que esse povo, esses fugitivos, eles carregavam esse peso. Eles estão em fuga, mas eles estão falando, compartilhando as boas novas. Como consequência disso, esse barulho começou a se alastrar. Saiu de Antioquia e chegou até em Jerusalém. Vocês ouviram o que estava acontecendo? Vocês ouviram que aqueles irmãos que fugiram daqui foram para lá e que agora eles estão falando e pessoas estão recebendo a Cristo? Vocês ouviram falar disso? Ouviram? Até que a sede, o quartel-general da espiritualidade da igreja primitiva, Jerusalém, ouvindo isso, envia Barnabé, que a Bíblia aqui nos fala que ele era um homem bom, um homem cheio do Espírito, um homem cheio de fé. A Bíblia também nos fala que ele era um levita, ele era um cara fiel, ele era tão fiel que quando ele foi para Jerusalém, vindo do Chipre, ele vendeu as suas propriedades no Chipre, e ao chegar em Jerusalém, ele pega todo o seu dinheiro e derrama aos pés dos apóstolos, algo totalmente inédito na história dos levitas, porque levitas, se você se lembra daquilo que nos diz a Bíblia, não podiam comprar propriedades. Mas porque Barnabé estava no Chipre, ele tinha esse privilégio. E ele não está nem aí para o privilégio dele. Uma vez que Cristo entra na vida dele, ele fala: eu estou com Cristo e agora também não quero mais nem saber disso, desse privilégio que eu tenho. Ele é também alguém atento, ele sabe das suas capacitações e ele sabe das suas limitações. E o texto nos mostra isso, porque a Bíblia diz que ele vai até Antioquia, ele vai para ajudar essa igreja que está nascendo como resultado da perseguição. E quando ele chega lá, a Bíblia diz que ele traz ânimo, ele anima os irmãos a permanecerem fiéis, a permanecerem no amor. Em outras palavras, chega o pastor chegou para dizer: gente, é para ficar firme, gente, é para ter ânimo, gente, é para crescer em fidelidade. Chegou o pastor, e é isso que você leu. Se não prestou atenção, lê em casa de novo depois. Só que daí ele repara que precisa mais do que um coração de pastor, precisa de instrução. E é por isso que então ele vai lá: tem um camarada que é melhor do que eu, o camarada manja mais do que eu, sabe falar melhor do que eu, vou lá para Tarso. Sobe mais ao norte, porque Tarso estava mais ao norte de Antioquia. Chega lá e encontra quem? Não era nem Paulo ainda, era Saulo. Saulo tem uma missão, cara. O negócio está fervendo na Antioquia, precisamos de um mestre. Dá para você vir ensinar? E Saulo vem com ele. Pra você ter uma ideia da conversão de Saulo até esse momento, se passaram mais ou menos 8 anos. 8 anos.
Saulo então vai com Barnabé para Antioquia, e a Bíblia nos afirma que eles passaram 1 ano fazendo o quê? Ensinando. Então nesse momento a igreja tinha o pastorzão Barnabé e tinha o mestre Paulo ensinando a igreja. E como resultado, quando você aprende, quando você tem o consolo, o conforto, o cajado, vai por aqui, vai por ali, e você escuta, e quando você tem mestre ensinando, falando o caminho é esse, sabe qual é o resultado? O resultado é você se tornar um cristão, e cristão significa pertencente a Cristo. Quando você tem então exortação, cajado, ânimo, encorajamento, e você tem instrução, estudo, nasce o cristão. E foi isso que aconteceu. Pela primeira vez na Bíblia, em Antioquia, os discípulos foram chamados de pertencentes a Cristo, ou de cristãos. Mas não parou por aí. Você continua lendo o texto nessa linha cronológica, você descobre que daí de novo, lá de Jerusalém, do quartel-general, Deus começa a enviar o quê? Profeta. Vem esse tal de Ágabo, que vai aparecer mais uma vez na Bíblia, no final do livro de Atos. E esse Ágabo vem com uma profecia sobre cidadania, sobre subsistência, sobre sobrevivência. Ele chega no meio do povo e não fala, assim diz o Senhor, vou te abençoar, tenho planos de prosperar. Você não fala nada disso. Ele chega e fala, galera, se prepara que vai ter fome. Fome. Não dá detalhes, nós não temos esses detalhes. A Bíblia só nos relata que isso aconteceu no império de Cláudio, no reinado de Cláudio. E ele foi lá para dar esse anúncio. Deus levantou então numa igreja que já estava com o pastor, com o mestre, um profeta externo. O profeta veio e eles ouviram essa voz. Ouviram essa exortação, vai ter fome. Vai ter fome. E qual que é a ação deles diante dessa palavra? Vai ter fome. A ação deles é o seguinte, a Bíblia nos diz que os irmãos, não foi Paulo nem Barnabé que falaram, e nem o profeta só jogou a palavra. A Bíblia nos diz que os irmãos resolveram então coletar oferta e ajudar os irmãos da Judéia. Talvez porque eles tinham dinheiro, talvez porque tivessem dinheiro, tivessem uma situação estruturada melhor, e não é difícil pensar nisso, porque como disse, estavam na 3ª maior cidade do Império Romano, mas pensaram na Judéia, falaram, na situação nada pior, então nós vamos enviar nossa oferta através das mãos de Paulo, de Saulo e Barnabé, ou de Barnabé e Saulo, melhor falando. E o que acontece nessa hora? A igreja que tinha o pastor Barnabé, o mestre Saulo, o profeta vindo de Jerusalém, nessa hora veio também uma veia missionária. Nós precisamos fazer algo para quem está lá do outro lado. Não vai trazer nenhum benefício local aqui, não vai trazer gente aqui, mas eles estão precisando. E se Deus já nos falou que vai ter fome, nós temos que mandar o dinheiro. Nós temos que mandar aquilo que eles precisam. Consequência disso, irmãos e irmãs, é que Antioquia se tornou o quartel-general da igreja primitiva. De Antioquia, Paulo saiu para suas 3 viagens missionárias. Se você quiser ler isso em casa, capítulo 13, 15 e 18 do livro de Atos. Antioquia se tornou o lugar onde Deus fala, onde Deus move, onde Deus atua, onde pessoas aprendem, onde pessoas enviam. E você vai lembrar depois, se você continuar lendo o livro de Atos, que lá em Antioquia é que Paulo e Barnabé foram comissionados para a obra missionária, tendo o Espírito de Deus falado. Irmãos, tudo isso aconteceu, talvez, como benefício da perseguição. Tudo isso talvez aconteceu porque a perseguição gerou uma consciência, uma determinação, e não uma vida confortável que só quer receber de Deus. Só quero ganhar as bênçãos de Deus. E infelizmente esse é o evangelho equivocado que existe por aí e que atrai uma multidão de gente. Um evangelho
que fala assim, você vai ganhar, e o povo iludido. Igualzinho aquelas ilusões das Amways da vida, das vendas de piramidais, que você põe uma barra, aquelas ilusões, vendendo sonhos. E sem cara de pau, né, para dizer, eu achei muito mais bonito o que o Lulu Santos falou na sua música, né? Hoje eu vendo sonhos, ilusões e romances. Bonito, eu amo essa música dele, é isso que eu faço. Você compra meu CD, minha música é isso aí, ideias bonitas, poesias. Só que no Evangelho, o que tem acontecido é essa venda de um negócio que nunca vai acontecer, porque isso não é Evangelho. Evangelho é toma sua cruz e siga. Toma a minha cruz e siga o Senhor. E permaneça com Ele. E claro, Ele acrescenta tudo porque Ele é Deus, porque Ele é bom. A igreja de Antioquia nasceu com perseguição. A igreja de Antioquia estendeu-se nesse patamar que eu disse para vocês de pastor, mestre, profeta, espírito literalmente de evangelistas que fizeram ela nascer, os caras que falaram, e com a veia missionária ou apostólica. E só mais tarde, quando Paulo vai teorizar sobre os dons que Deus derrama, ele vai teorizar exatamente sobre esses 5 dons. Sobre o dom do pastor, do profeta, do evangelista, do mestre e do apóstolo, que nada mais é que um dom missionário. Porque apóstolos só foram os que viram Jesus. Então, quando você lê aquele texto, você tem que entender que ele está falando de missionários, homens que vão, que plantam, que começam do zero. Mas Paulo teoriza isso em Efésios muito depois dessa época. O que eu quero dizer com isso, irmãos, já que nós estamos falando de limpeza, o que eu quero dizer com isso é que se essa igreja nasce nesse contexto de perseguição e faz tudo isso, se essa igreja consegue ser a maior base, né, talvez o maior missionário da Bíblia que a gente viu, o apóstolo Paulo, se essa igreja mostra essas características, primeiro ponto é o que nós podemos aprender. E eu queria, por favor, pegue sua caneta e anote isso agora para a sua lição de casa, a minha da semana. Primeira característica que nós aprendemos com Antioquia e que nós, Link Church, precisamos aprender se quisermos seguir da mesma forma como uma igreja viva para os próximos 10 anos, é evangelizando em todo o tempo. Primeiro ponto. Não importa se está sendo perseguido, se deixou de ser perseguido, se está pensando nos seus afazeres, se está fazendo muito dinheiro, se está pobre, se está rico, se está endividado, se está com plano. Primeiro ponto que aprendemos das bênçãos das perseguições que esse povo sofreu foi evangelizar o tempo inteiro. Essa é a nossa tarefa. O que vai acontecer depois que falarmos não é problema nosso. Não é problema meu, não é problema seu. O meu problema e o seu é antes de falarmos. Então fale, crie, compartilhe. Olha que lindo como o texto nos diz. Eles compartilhavam as boas novas. Não tinha peso nenhum. Não era vou ter que ir lá falar. Não, você vive, você fala. Você está dentro de você, você solta. Porque é bom, fez bem. Primeiro ponto, evangelismo em todo o tempo. Segundo, para se tornar cristão tem que estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia, eu repito. Você sabe mais esse ano da Bíblia do que o ano passado? Você sabe mais essa semana do que a semana passada? Você sabe mais esse mês do que o mês passado? Ou você lembra cada vez menos? Não há formação de pertencentes a Cristo sem estudar a Bíblia. E por que não se estuda a Bíblia? Cada dia, cada minuto, cada segundo se levanta mais um louco nesse mundo, falando em nome de Deus. E Jesus disse isso, que no final dos tempos muitos se levantariam dizendo-se Cristos, em outras palavras,
Eu sei a forma da salvação, não é nem essa que está aqui, é a minha interpretação, é a minha consciência. Que consciência? Vai ler o texto, pelo amor de Deus. Leia o texto e entenda essa palavra. Segundo ponto, características de Antioquia: estudar a Bíblia. Terceiro, crescer na fidelidade. Olha que bonito isso. Porque fidelidade não pode ser uma porcentagem. Já falei isso várias vezes. Eu não posso no meu casamento com a Cecília falar: eu sou fiel com você 78%. Olha que bom, número bonito. Eu sou fiel com você 99%, mas no 1% fora, minha filha, eu apronto até. Não existe fidelidade que não seja uma porcentagem total. Não existe. Ou o bicho é fiel ou o bicho não é fiel. Ponto final. É uma decisão. Eu serei, ponto final. E a Bíblia aqui nos ensina, crescendo na fidelidade. Foi o que Barnabé foi lá fazer. Cresçam em fidelidade e no amor para com o Senhor. O que significa isso? Mantenha a sua fidelidade com Deus. Isso é lindo. E lembre-se que isso tem que ser mantido para o resto dos dias. Quarto ponto é aptidão para receber as profecias. Vocês repararam no texto que aconteceu? De onde veio o profeta? De Fenícia, Chipre, veio de Jerusalém. Quem que enviou? Capeta? Foi Deus. Foi o Espírito de Deus. Deus manda quando Ele quer. Eu tive um professor que falava isso e eu encarnei isso na minha vida de tal forma, porque ele já está com seus para lá de quase 100 anos de idade, vivo servindo a Deus, que é o pastor Enéas Tonini, e ele falava o negócio seguinte: Deus sabe o meu endereço, Deus sabe onde eu moro. Quando Deus quer falar com a gente, irmão, se Deus quer levantar, você fique tranquilo, se você está andando com Deus. E Ele já tentou falar de algumas formas, e as nossas desobediências não permitiram. A gente tiver que levantar alguém para vir apontar o dedo na sua cara, na minha, para falar: não se preocupe, não precisa procurar Maricota, Mariazinha, Tiazinha, ninguém. Se Ele quiser falar, Ele fala. Ele traz um profeta de onde for. Segundo, cada vez que viemos na igreja, nós temos um contato com essa voz de Deus. Como Davi orou, já a partir do momento que entramos na presença de Deus, Deus já está se movimentando para falar no louvor, na palavra, nas orações, em todo segundo. Se tiver sensibilidade, ouve. Como eu disse, o culto começou antes, ouve. Senão não ouve nada. Não ouve nada. Quinto ponto e último, característica de Antioquia: fazer missões. Tá, tem gente lá, é lá longe, não tem resultado para ele. Nós vamos fazer. E prontidão, porque você repara que eles mandaram a oferta antes da fome. Olha que coisa linda. Eles se anteciparam. Eles não falaram: vamos esperar a casa cair, a profecia se cumprir, aí a gente faz uma comissão na reunião da Assembleia da Igreja de Antioquia, levanta a mão, quem quer ajudar o missionário? Levanta a mão, meia dúzia, então legal, vamos mandar o dinheirinho lá pro coitado. Não, nem a fome nem aconteceu, e eles já estão falando: Paulo e Barnabé, pega aqui a oferta e vai lá, meu. Vamos deixar os irmãos tranquilos. Olha que coisa linda. O que significa isso, irmãos? Cuidado. Porque a Bíblia diz: se um do corpo sofre, todos sofrem com ele. Todos sofrem com ele. Se diante dessa perseguição, irmãos e irmãs, a igreja de Antioquia cresceu, viveu, se tornou essa potência missionária no mundo antigo, a minha pergunta para nós, Link Church, é: o que nós iremos fazer com toda a liberdade que temos? O que nós podemos fazer? Nós podemos e devemos seguir essas características e seremos bem-aventurados. Mas eu acho que se nós seguirmos esses 5 itens, essas 5 ações, se nós celebrarmos essas ações em unidade, Deus vai poder fazer muito mais. Muito mais. Porque em Antioquia, quando Paulo queria anunciar o Evangelho, ele tinha que pegar barco, sofrimento danado, um gasto de energia violenta. Hoje você manda um e-mail,
Se você hoje cismar de fazer um ministério para tocar corações de quem mora na Antioquia de hoje, na Turquia, nada te impede. Você já pensou nisso? Tamanho é o poder de informação que nós temos hoje. Se você quiser falar, cara, eu vou ver exatamente, eu vou descolar alguém que fale turco, eu só estou te dando um exemplo para você deslumbrar a perda de tempo. Eu vou fazer um ministério, um website que dê informações para lá os turcos da Antioquia. Você pode fazer. Não vai ser contra a lei, não vai ter problema nenhum, você pode fazer. Eu estou preparando a nossa próxima empreitada missionária para o mês de outubro. E eu li essa semana aqui uma irmã ouvindo uma rádio lá no Oriente Médio. Ouviu uma rádio falando de Jesus. E uma senhora viúva andou 6 horas. Porque ela queria que alguém falasse pessoalmente disso que ela tinha escutado no rádio. Foi lá na base da rádio. Chegando lá, ela encontrou com o pessoal da Sociedade Bíblica do Oriente Médio. E o pessoal deu uma Bíblia para ela. E a história dessa mulher nos relata que essa foi só a primeira Bíblia, que quando ela voltou para casa, o pai dela pegou a Bíblia e rasgou e jogou fora. Ela ficava sem Bíblia, voltava para o lugar de novo, tentava uma outra Bíblia, pegava a Bíblia, voltava para casa, o pai jogava fora. Aí o pai começou a engrossar mais, falar, se você continuar com essa história de Bíblia, a próxima que vai embora de casa não é a Bíblia, é você. E o relato dessa senhora viúva dizia exatamente isso. Eu estou pronta para perder qualquer coisa nessa vida, mas não estou mais pronta para perder Jesus. Porque quem recebe sabe o que Ele é. Quem recebe sabe que o que tenho falado aqui, este púlpito com tremor e temor, não é para o pastor quer fazer a igreja bombar. Eu quero ver vocês crescerem e quero crescer junto com vocês. Só isso. Então, quanto mais nós recebemos desse Jesus, mais nós daremos com tranquilidade. Mas nós faremos não como, pô, mas agora o negócio está apertando. Não está apertando nada. Isso é ridículo. Chega a ser ridículo. Confesso para vocês que tem dia que eu tenho vontade de ir lá para a China, para qualquer lugar do mundo em que a situação esteja terrível. Porque nesses lugares as pessoas escutam uma vez só e já são. É vida e morte mesmo, então vamos fazer ponto final. Isso é lindo. Se a igreja de Antioquia fez o que fez, minha pergunta para nós é o que nós faremos sendo livres. 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 Por isso que então, quando eu escrevo para vocês na semana dizendo Link Church, olha, liga lá para o seu irmão, ore com ele, manifeste amor, não perca as oportunidades. Andemos unidos. É para a gente sair do entry level, do alicerce, e começar a construir acima. E isso vai fazer um bem danado para a gente. Um bem danado. O que nós faremos é a minha pergunta. Que eu deixo com você. Porque você já tem essas 5 pontos aí para brigar essa semana e falar, Deus, me mova, Senhor, e me levante para honrar a liberdade que tenho, a liberdade que eu ganhei. Vamos orar por isso hoje. Vamos clamar de 2 a 2. Por favor, encontre alguém para orar. Vamos clamar dizendo, Senhor, nos ajude. Não é para compartilhar nada, só abraça alguém que você queira. Vamos orar, sabe quando a gente se cai aos pés do Senhor e fala, Deus, nos ajude. Aqui estamos unidos, te dizendo, nos ajude a nos limpar, a nos curar, para nós discernirmos as ilimitações dos lugares que o Senhor pode nos levar.
para que o mundo grite mais uma vez bem alto: tem cristão ali. Tem cristão ali. Vamos ficar de pé e abrace alguém para orar juntos. Não precisa ser necessariamente quem está do seu lado, fique à vontade, escolha alguém. Se quiser 2, 3, fique à vontade. Só para não ficar ninguém sozinho. Deixar o amor do Senhor nos tocar. O amor do Senhor que quer nos ajudar, para termos mais significado. Vamos orar juntos. Senhor Deus, o Senhor escuta as nossas orações, o Senhor nos ouve nessa hora e, como filhos e filhas do Deus vivo, nós aqui nos abraçamos para dizer: Senhor, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus, ouve cada clamor agora, cada voz que se levanta, aqueles que estão aqui, aqueles que nos escutam pela internet, aqueles que vão assistir o vídeo. Pai, em qualquer lugar, quebrando a barreira do tempo e espaço, levanta-nos, Deus, como o Senhor levantou a igreja em Antioquia. Senhor, levanta-nos para sermos um povo que evangeliza em todo o tempo. Dá-nos esse amor no coração, essa responsabilidade, tira toda a fragilidade emocional, toda a vergonha, porque não tem nada de feio no compartilhar boas novas. Então levante-nos para compartilhar, sem esse bando de vício de linguagem, mas na singeleza de que temos conhecido e temos andado em direção a Deus, e de que Deus tem andado em nossa direção. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Levanta-nos também, Senhor, na fome pela Tua palavra. Como lá em Antioquia, Senhor, quando Barnabé levou Saulo para instruir, para ensinar. Pai, levanta-nos com fome para aprender a palavra. Tira tudo aquilo que nos cega, que tira a motivação de ler a Bíblia, aquelas desculpas de fico com sono, fico com preguiça, sejam quais forem, Senhor, em nome de Jesus, nos levanta como igreja, que vai ser sim reconhecida como igreja de cristãos, por mostrarmos que pertencemos a Cristo e conhecemos a Cristo. Em nome de Jesus, levanta-nos, Deus, para ouvir tantas palavras que o Senhor tem falado aqui dentro dessa casa, através do louvor, através das mensagens, no nosso convívio. O Senhor tem falado, nós sabemos disso. Então ajuda-nos a entender o seu recado e praticarmos o seu recado em nome de Jesus. Ajuda-nos a encorajar uns aos outros, Deus, como tentamos essa semana, ligar um para o outro, orar um para o outro, manifestar amor um para o outro, quando nos for possível, Senhor. Em nome de Jesus, levanta este desejo de compartilhar amor em ação, em nome de Jesus. E finalmente, Senhor, levanta-nos como um povo missionário, que essa igreja seja uma Antioquia, que a Link Church seja uma Antioquia para o mundo, que essa igreja seja uma base onde recursos possam ser enviados para aqueles que estão na linha de frente da batalha. Em nome de Jesus, nos levanta para esta obra. Eu aproveito nessa hora para orar pelos irmãos da China que vão enfrentar toda essa guerra. Senhor, fortalece os teus filhos na China e legisla sobre eles, Deus. Sobre o governo com seus planos malucos, põe a tua mão. Também põe tua mão sobre cada um que está lá fugindo da Síria, agora entrando na Jordânia. Senhor, toma essas vidas. E aqueles que estão ali trabalhando, recebendo aqueles irmãos refugiados, dando Bíblias, dando cobertor, dando comida. Deus, proveja mais e mais e usa-nos para isso também, em nome de Jesus. Pai, eu oro também por cada escravo cristão do Sudão, que está sendo comprado neste momento. Preço de vida, Senhor, de 175 libras por uma vida. Oh Deus, tem misericórdia desses teus filhos e dá os recursos e usa-nos nisso. Usa-nos nisso com coração alegre, com coração sentindo honra de poder ajudar quem precisa. Em nome de Jesus, continua nos limpando, continua nos sarando e, acima de tudo,
Ajuda-nos, Deus, a construir essa semana mais um degrau nesse prédio, nesse alicerce. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dê um abraço bem forte quem está do seu lado. Bem forte, com amor, com carinho. Diga, vamos construir uma igreja viva. Vamos ser igreja viva. Em nome de Jesus. Obrigado por assistir esta mensagem. Clicando agora no like, você ajudará na divulgação dela, ou se inscreva no canal da Link Church YouTube, clicando no botão da direita. Fique com Deus e até mais.